Graça e paz, meus queridos irmãos. Hoje falaremos sobre uma obra marcante de Martinho Lutero chamada Nascido Escravo. O livro apresenta os principais argumentos de sua obra A Escravidão da Vontade, publicada originalmente em 1525. Nessa obra, Lutero confronta a confiança do ser humano em sua própria vontade, em seus méritos e em suas obras como meios de alcançar a salvação. Embora o tema central do livro seja a condição da vontade humana diante do pecado, podemos organizar algumas afirmações de Lutero em uma sequência que apresenta o caminho da escravidão do pecado à liberdade encontrada na graça de Deus. Por isso, proponho pensarmos nessa trajetória que passa por queda e corrupção humana, diagnóstico da lei, a graça em Cristo, a justificação pela fé e a segurança eterna do salvo. Vamos ver nesse vídeo como Lutero nos apresenta essa linha soteriológica. Então, a queda e a corrupção humana. Deus viu que tudo quanto fizera era bom. Porém, esta é obviamente uma referência à criação original de Deus antes da queda. A partir de então, todos nós pertencemos a uma raça ímpia e corrompida. Deus viu que era bom. Aqui nesse trecho, Lutero até faz uma menção a Gênesis capítulo 1, quando Deus se agradava de sua criação. A queda narrada em Gênesis acontece quando o ser humano desobedece a Deus e rompe a comunhão com Deus, que até então possuía no Jardim do Éden. Para Lutero, essa ruptura não produziu apenas consequências externas, mas afetou profundamente a própria condição humana diante de Deus. Por isso, Lutero afirma que, depois da queda, todos nós pertencemos a uma raça ímpia e corrompida. Somos corrompidos pelo pecado que entrou no mundo por Adão. A lei é o diagnóstico, Cristo é o remédio. Não pode haver cura enquanto a enfermidade não for diagnosticada. A lei é necessária para fazer os homens perceberem a perigosa condição em que estão, a fim de que anelem pelo remédio que se encontra somente na pessoa de Cristo. A lei, ela revela a verdadeira condição pecaminosa do ser humano diante de Deus, mas não possui poder para salvá-lo. Ela apresenta o diagnóstico do pecado e conduz o homem à percepção de que precisa de um Salvador, que precisa de um remédio que se encontra em Cristo. Essa compreensão de Lutero tem fundamento claro nas cartas de Paulo. Em Gálatas, no capítulo 3, versículos 21 a 24, Paulo afirma que a lei colocou todos debaixo do pecado e exerceu a função de um aio, como um tutor, um guia, que nos conduz a Cristo. Em Romanos, capítulo 3, versículo 20, Paulo nos diz que pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, segundo Lutero, o diagnóstico vem pela lei, mas a cura é encontrada somente em Cristo e recebida gratuitamente pela fé. A salvação é um presente, não uma recompensa. Não existe tal coisa como mérito humano aos olhos de Deus, sem importar se esse mérito é grande ou pequeno. Ninguém merece ser salvo. Ninguém pode ser salvo através das obras. Esse remédio não pode ser conquistado por esforço próprio, ser comprado com alguma boa ação, obediência à lei ou mérito pessoal. Diante de Deus, nenhum esforço humano é suficiente para remover a culpa do pecado. Podemos ver essa mesma afirmação em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Paulo ensina que a salvação é pela graça, recebida mediante a fé e não por obras. Isso significa que ninguém pode apresentar diante de Deus algum tipo de mérito suficiente para ser salvo. Em Tito, no capítulo 3, versículo 5, afirma que Deus nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. A salvação não é uma recompensa pelo desempenho humano, mas um presente gratuito de Deus. E depois de excluir o mérito e as obras como meios de salvação, Lutero apresenta de forma positiva o caminho da justificação, que é pela fé, sem obras. A justificação, que equivale à aceitação diante de Deus, não é atribuída ao que trabalha, mas àquele que não trabalha, mas crê no Senhor. Lutero aqui está parafraseando Paulo em Romanos capítulo 4, versículos 4 e 5, no qual afirma que a justificação não é o pagamento àquele que trabalha, mas a aceitação concedida gratuitamente por Deus àquele que crê.
A fé é o meio pela qual o pecador recebe gratuitamente aquilo que Cristo realizou. Podemos ver também um paralelo com Filipenses capítulo 3, versículo 9, onde Paulo rejeita qualquer justiça própria produzida pela obediência à lei e afirma que deseja ser encontrado em Cristo, possuindo a justiça que procede de Deus e é recebida pela fé. Como afirma o profeta Isaías, todas as nossas justiças são como trapos imundos. Só somos aceitos por causa da justiça de Cristo que é atribuída àquele que crê. E se as obras não são a base de justificação, também não podem ser a base da segurança eterna da salvação. A segurança eterna é pela promessa e não desempenho. A minha salvação está nas mãos de Deus, não nas minhas. Ele será fiel à sua promessa de salvar-me, não com base no que eu faço, mas em conformidade com a sua grande misericórdia. A segurança da salvação não repousa na capacidade humana de perseverar, mas no caráter, na misericórdia e na fidelidade daquele que fez a promessa. As boas obras possuem lugar na vida cristã, mas não constituem um fundamento da salvação nem da segurança eterna do crente. Essa afirmação de Lutero nos remete diretamente às palavras de Jesus em João capítulo 10, versículo 28 e 29. Cristo declara que dá a vida eterna às suas ovelhas, que elas jamais morrerão e que ninguém poderá arrebatá-las de suas mãos. Nossa segurança não está na força com que seguramos a mão de Deus, mas na força com que Deus nos segura. Se a salvação dependesse de nosso desempenho, nunca teríamos segurança verdadeira, mas porque ela repousa na promessa e na fidelidade de Deus, podemos confiar que aquele que nos salvou também é poderoso para nos guardar. E por fim, ao longo dessa apresentação, vimos que, segundo Lutero, a queda corrompeu a humanidade e que a lei revela a nossa verdadeira condição, mas não pode nos salvar. O único remédio encontra-se em Jesus Cristo. Por isso, nenhuma obra ou mérito humano pode conquistar a salvação. Ela é um dom gratuito, recebido mediante a fé. A justificação é a aceitação concedida por Deus àquele que crê, e nossa segurança não depende do nosso desempenho, mas da fidelidade de Deus. Assim, embora o livro se chame Nascido Escravo, sua mensagem aponta para a verdadeira liberdade. Somos libertos pela graça mediante a fé em Cristo. Afinal, se o Cristo, se o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aqui eu deixo a referência bibliográfica que utilizei nessa apresentação e que Deus os abençoe.